Vamos. É muito bom, em cada culto que nós nos reunimos aqui, rever irmãos amados em Cristo. Mas o grande diferencial desse encontro não é a comunhão, apenas a coinonia entre os irmãos, mas é a oportunidade de desfrutarmos da presença do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. O Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, está aqui, e a Ele seja a glória, seja o louvor, ao nosso Deus seja toda a exaltação neste culto. Que Deus possa nos abençoar com graça nessa reunião. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 23. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 23. À medida que você for encontrando, se coloque de pé, e nós vamos fazer juntos a leitura desse texto. Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 23. Os que encontraram, digam amém. Diz assim o texto: Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram: O Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que ele ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá, se continuarmos a ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do nosso Senhor, o nosso Deus, então morreremos, pois que o homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o nosso Deus, o que o Senhor lhe disser, nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouviu o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Nós estamos aqui nessa noite e temos o mesmo privilégio que o povo de Israel tinha quando, caminhando aqui pelo deserto, ouviram a voz do Senhor. Deus continua falando com o seu povo. E nós continuamos vivos, apesar da grandeza e santidade e poder desse Deus. Ele escolheu se relacionar conosco, apesar das nossas limitações. E que grande temor deve surgir no nosso coração ao reconhecermos que o Senhor, que é Criador de todo o universo, está aqui neste culto e falará aos nossos corações. Mas isso não deve causar medo em nós, mas temor. E mesmo diante desse reconhecimento da grandeza do Senhor, saber que Ele se interessa em caminhar conosco, em ministrar os nossos corações, e que a resposta do nosso coração seja a mesma resposta do povo, a disposição de ouvir e obedecer. Deus disse isso a Moisés. O Senhor disse assim: ouviu o que este povo disse a você, e eles têm razão em tudo quanto disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Eles seriam felizes se fizessem isso. Quem dera se sempre que ouvíssemos a voz do Senhor, através das canções, através da oração e através da palavra também que será ministrada. Quem dera se ao ouvir a voz do Senhor, nós sempre tivéssemos a disposição de obedecer a sua vontade. Nós seríamos felizes, a nossa família seria feliz, a nossa casa seria abençoada. Mas nós podemos pedir ao Espírito Santo nessa noite para gerar em nossos corações esse desejo de, ao ouvirmos a voz do Senhor, obedecer a sua vontade. Você pode fazer essa oração comigo? Feche os seus olhos neste momento e diga: Senhor, nós estamos aqui neste culto porque temos certeza que o Senhor se manifestará aqui nessa noite. Mesmo que seja de uma forma silenciosa, mesmo que seja, Senhor, na brisa suave, o Senhor se manifestará aqui neste lugar. E nós tememos a Tua presença, reconhecemos a Tua grandeza. Nós, ó Pai amado, rendemos o nosso coração diante de Ti com temor e reverência.
E ao ouvirmos a Tua voz dessa noite, queremos, Deus, obedecer ao Senhor. Gera nos nossos corações essa disposição. Tira, Senhor, toda incredulidade, toda barreira, toda resistência à Tua palavra. Converte os nossos corações a Ti. Senhor, mais do que sentirmos a Tua presença e sermos emocionados, nós queremos sentir a Tua presença e queremos ser, ó Pai amado, sermos convencidos da Tua verdade, queremos ser convertidos aos Teus propósitos. Converte o nosso coração a Ti, gera em cada um de nós nessa noite, Senhor, temor pela Tua vontade, que o nosso coração possa se derreter diante da Tua presença, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer dos nossos pecados, que o Teu Espírito Santo possa convencer o coração da Tua igreja. Desperta o Teu povo nessa noite, move os nossos corações em direção à Tua vontade. Toma, Deus, este culto, nós pedimos que o Senhor venha lançar por terra toda a resistência espiritual, toda a cadeia, todos os grilhões, todas as prisões que sejam desfeitas na autoridade do nome de Jesus. Que cada vida que entrou aqui neste santuário seja tocada nessa noite pela presença do Senhor. Fique à vontade neste lugar, Espírito Santo, leva embora toda tristeza, toda angústia, toda opressão. Nós resistimos agora no nome de Jesus. Pedimos, libera os corações, Senhor, para sentirem a Tua presença. Em cada canção que aqui será entoada, possamos, ó Pai amado, declarar ao Senhor o nosso amor, o nosso louvor, o louvor que o Senhor merece receber. E quando ouvimos a Tua palavra, queremos que o nosso coração, Senhor, esteja aquietado diante de Ti. Toma este culto, nós estamos aqui e reconhecemos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Toma o nosso coração, Pai, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, aleluia. Antes de você se assentar, cumprimente o irmão que está do seu lado, à direita, à esquerda. Ministre sobre a vida dele uma palavra de bênção nessa tarde. E quando você for se assentando, já tenha o cuidado de chegar bem próximo do seu irmão, para liberar espaço aí no banco, para quem estiver ainda chegando. Por favor, ao se assentar, já vá se organizando de forma a liberar espaço para os demais irmãos que chegarão. Estamos recebendo um grande grupo hoje, nos visitando, logo dentro de alguns instantes serão apresentados, irmãos de Vila Velha, sejam todos bem-vindos. Nós queremos passar rapidamente a agenda da semana. Começando amanhã, às 7 horas, você tem que oração matinal, segundas, quartas e sextas, de 7 às 8 horas da manhã. Você pode iniciar o seu dia, a sua semana em oração, buscando a presença do Senhor. Amém, irmãos? Agora pode acalmar. Isso, amém. Segundas, quartas e sextas, de 7 às 8, oração matinal. Aqui no templo, irmãos têm se reunido para começar o dia de joelhos, clamando ao Senhor. E também na segunda, já a partir de 8, o grupo de irmãs se reúnem também em oração, jejum. Você que tem essa oportunidade de participar, venha para ser fortalecido e também clamar por motivos que têm sido apresentados aqui. Às 15 horas, culto da União Feminina, tarde da bênção. E às 19h30, nós temos o culto da União Masculina aqui na Casa Administrativa. Venha participar. Às terças-feiras, nós estamos neste período em recesso com as atividades dos grupos de crescimento. Voltaremos na primeira terça-feira de agosto. Nessa semana, nós vamos ter uma reunião com os líderes, anfitriões dos grupos. Nós vamos comunicar oficialmente essa reunião de planejamento para o início do semestre. Na quinta-feira, nós daremos sequência à nossa campanha de oração com o tema Senhor, aumenta-nos a fé. Você que tem participado já essas semanas, você que ainda não participou, venha clamar ao Senhor. Tem sido um tempo onde o Senhor tem fortalecido os corações, vidas têm sido despertadas. Não fique de fora, participe, essa é uma grande oportunidade. E atenção, neste sábado nós temos algumas programações especiais, anote aí na sua agenda. Começando na parte da tarde, de 16 às 18h30, teremos o workshop da Escola da Vida. Esse projeto de evangelização, o Ministério, então, de capelania hospitalar e também de estratégias para alcançar jovens em idade escolar, tem sido já uma ferramenta usada aqui na nossa região, e você que deseja participar, precisa participar também desse workshop. Quer participar lá na Escola da Vida? Temos algumas já agendadas para esse semestre. No mês de agosto temos 2 escolas, e no mês de setembro já uma escola agendada. Se você quer participar dessa ação
você precisa se capacitar. O workshop vai acontecer no dia 1º, no sábado, na Igreja Presbiteriana do Bela Vista, às 16 horas, 16 às 18h30. Quem estiver interessado, procure o Ellerson Bonfá ou Bruno, para que você receba mais informações sobre essa programação. E ainda no sábado à noite, nós teremos aqui uma programação muito especial, que é o culto dos aposentados. Nós temos tido a alegria já de muitos anos, esse é o 18º culto dos aposentados, celebrar uma vez por ano essa data especial, dando graças ao Senhor pela vida dos aposentados, por aqueles que estão para se aposentar. Então, o culto não é só para aposentados, não. É para os familiares dos aposentados também, para quem está prestes a se aposentar. Então, venha, vai ser no sábado, às 19h30, aqui na Igreja Batista Shalom. Uma programação muito especial, está sendo coordenada pela União Masculina. Toda a igreja está convocada a participar dessa programação. Irmãos, é triste ver que, apesar de todo o investimento da igreja, em programações que possam abençoar, fortalecer, edificar, muitos irmãos têm insistido ainda em participar só dos cultos de domingo à noite. Não faça isso. É uma oportunidade que você está perdendo de crescer mais, e um culto como esse, de ação de graça, vai edificar muito a sua vida. Sábado, às 19h30. Enquanto esse culto estiver acontecendo aqui, os nossos jovens estarão se reunindo na Igreja Batista Shalom do Bom Jardim, é aniversário da mocidade, os nossos jovens estarão participando do culto lá. Os demais irmãos estão convidados, convocados a participarem aqui na igreja. Próximo domingo já é o primeiro domingo do mês, né? Nós teremos ceia às 8 horas da manhã. Você que é membro da igreja, ou está em processo de membresia, está participando da classe de integração, é nosso convidado para participar conosco, 8 horas da manhã a ceia, e na sequência nossa escola dominical às 9 horas da manhã. Queremos ainda divulgar rapidamente a programação do Congresso Feminino, que acontecerá no mês de setembro, os dias 25 a 27 de setembro. Se você, mulher, ainda não fez a sua inscrição, corra para fazer. Você tem apenas essa semana, procure a coordenação das mulheres, faça a sua inscrição, porque temos ainda algumas poucas vagas. Se você não garantir a sua vaga, nós vamos abrir espaço para outras pessoas, de outras igrejas, outras congregações. Essa programação é para você, então aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Ali atrás tem o jornalzinho, o boletim da semana, com essas informações, com a programação semanal, leve para sua casa. Nós teremos também, no dia 29 e 30 de agosto, o seminário de EBD para professores, para aqueles que desejam se envolver também nessa área do ensino. Procure a Mônica, dê o seu nome, se cadastre, venha participar aqui no sábado. O pastor José Carlos da Silva, da PIB de Brasília, estará ministrando aqui, tanto no sábado quanto no domingo. Guardaram tudo? Muita informação, né? Não deixe de se envolver. A igreja saudável não é uma igreja que tem muitos eventos, mas uma igreja que dá oportunidade aos seus membros de serem fortalecidos, de serem edificados, e nós temos oportunizado isso através dessas muitas programações. Então se envolva, que Deus abençoe o seu coração. Vamos adorar o Senhor nessa noite? Vamos cantar a Ele canções, porque Ele é digno, é merecedor do nosso louvor, do nosso culto. Adore a Ele com liberdade. A graça e a paz, amém? Você que pode, se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor, render ao Senhor louvores. Como é bom estar aqui diante do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Então você está aqui não é perdendo tempo, você está ganhando o direito de ser chamado filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Então filho de Deus canta com alegria. Então cante, exalte a Ele, pois Ele é digno. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais.
consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morrer pra me salvar. Eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo, não, mudei pra melhor, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, Eu não sou mais o mesmo, não, tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz. eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh. Nós somos felizes pois temos o Senhor Jesus dentro de nós. Então isso nos dá alegria todo instante. Hoje mais uma vez. Eu tenho algo pra contar Algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar. Mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais. Agora eu consigo ver muito mais. Consigo entender o que Jesus Fez por mim naquela cruz. naquela cruz ao morrer. Morrer pra me salvar. Eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, eu não sou mais o mesmo, tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. Oh, sou feliz. Só as vozes. Eu não sou mais. Tudo em mim mudou. Eu não sou mais o mesmo, agora sou feliz. Eu não sou mais o mesmo, mudei pra melhor. Sou feliz. Sou Eu sou feliz. Com Jesus eu sou. feliz. Oh, 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 sim, nós somos felizes com o Senhor, Pai. Estamos felizes, pois o Senhor é a nossa alegria. Aleluia. E que o Senhor manifeste a cada dia o teu reino dentro de nós. Que seja essa a nossa oração. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
seu nome seja mantido. Santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje, Senhor, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem. E não nos deixe cair, não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh, 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 oh. Diga, porque o reino poder, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluia. Glórias a Ele, porque o reino, o poder e a glória pertencem a Ele, irmãos. Isaías, quando o rei Uzias morreu, ele pensou: o que será de nós? Então de repente ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele entendeu que embora o governo desse mundo mude, nos céus Deus continua no trono. Ele continua governando tudo. Ele é a nossa esperança, porque o reino é dele, o poder é dele. Aleluia. Pode se assentar. Eu quero conhecer agora só quem nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Você que é nosso visitante pela primeira ou pela segunda vez, pudesse colocar de pé. Aqui nós temos uma turma boa, amém. Deus abençoe. Vocês são bem-vindos aqui, lá de Vila Velha, né? É bom pegar o endereço quando quiser ir na praia, né? Só chegar no final, irmãos. Esses aqui, ó, fazer amizade, né? O WhatsApp, amém. Lá atrás, Deus abençoe os irmãos, tá? Tem mais pessoas aqui. Quem está próximo aí já está cumprimentando. Saiba que aqui é um lugar de liberdade no Senhor. Você pode adorar o Senhor com liberdade, pois o Espírito de Deus está aqui, amém? Nós vamos cantar uma canção agora que talvez os irmãos não conheçam, mas essa canção falou muito ao meu coração. Porque às vezes, irmãos, nós passamos por momentos, creio que vocês já passaram por momentos assim também, que nós não duvidamos, mas nós questionamos a bondade de Deus. Mas é no momento da luta, no momento da provação, que nós temos que dizer e olhar para o que Deus fez, dizer: Deus continua sendo bom. Sabe? Certa vez, passando por um problema assim, eu comecei a questionar algo no meu coração, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa canção. E eu comecei a cantar dizendo para o Senhor: Senhor, eu creio que apesar de tudo, o Senhor continua sendo bom. Porque ainda que eu acho que eu mereço alguma coisa, eu não mereço nada. Se eu tenho, é porque o Senhor continua sendo bom. Então, que o Senhor ministre ao seu coração isso, em nome de Jesus.
aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que está presente aqui. E a gente aprende a dar a um passo só de cada vez, mas sem duvidar, não, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua. De geração em geração nós temos um Deus que na sua essência Ele é bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos o que somos, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver E até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, e Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Você que aprendeu, cante conosco, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Mas o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando o diagnóstico não é favorável, Ele continua sendo bom. Mesmo quando algo querido vai embora, Ele continua sendo Deus. Mesmo quando o dia mau chega, Ele continua sendo bom. E Ele continua. Mesmo quando alguém te vira o rosto e te desampara, Ele continua sendo bom. Mesmo quando algo que você não esperava acontece e te entristece,
permanece, Ele continua sendo Deus. Pois a palavra diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece de geração em geração. Por isso não me preocupo com a maldade do homem, com o sistema do homem, pois Ele continua sendo bom e Ele continuará sendo Deus. Pois Ele está sentado num alto e sublime trono, e Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor desse lugar. E Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, sempre, sempre, jamais duvide disso. E Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua, pra terminar mais uma vez, cante. E Ele continua sendo bom, esse é o nosso Deus, e Ele continua sendo bom, e Ele continua. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, pois não somos dignos de tamanha bondade. Obrigado, Pai. Obrigado. Oh, aleluia. Você que pode, coloque-se de pé mais uma vez para louvar o Senhor com a última canção dessa noite. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus.
Aplauda Ele o mais forte que você puder. Toda a honra e toda a glória somente a Ti, Jesus. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, Senhor. Fale com Deus agora. Deus, venha falar comigo. Fala meu coração, Senhor. Usa teu servo que vai ministrar a palavra nessa noite. Senhor Deus, e traz, Senhor, a verdade ao meu coração. Venha ensinar, venha exortar, venha confortar, Senhor, nessa noite as nossas vidas. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Nos rendemos completamente ao Senhor, que é Senhor das nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar um instante. Quero convidar pastor Evaristo, né? Vieram de Vila Velha, no Espírito Santo, e conheceram o projeto da quadra esportiva, escola com esportes, né? E conheceram também o projeto Comunidade Terapêutica, mas eles vieram para o projeto Impactando Vidas, né? Lá de Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, vieram para conhecer o projeto Impactando Vida. Deus abençoe, fica à vontade, pastor. Boa noite a todos, a graça e a paz. Amém? Pastor Silmar fez um convite a vocês para irem para o Espírito Santo fazer missões. Quem quer ir, levanta a mão. Poucas pessoas querem ir para a praia, tá vendo aí? Quem já foi daqui, quem é da igreja do pastor Wagner, que já foi lá fazer missões em Vila Velha, levanta a mão aí. Foi na praia? Tá vendo? Foi na praia? Bom, Geraldo, tá vendo? Vocês não querem ir na praia. Eu sou mineiro daqui de Patinga, fui para o Espírito Santo há 7 anos atrás fazer missões, sou membro da 3ª Igreja Batista Nacional, comuniquei ao pastor Hélio que estaria aqui hoje, e ele deu a sua bênção. Trago um abraço do pastor Hélio, e também da minha família toda, lá de Vila Velha, está conosco também aqui parte da família, a Juventude El Shaddai, todo o uniforme. Gostei do uniforme, eles me surpreenderam, pastor, nem eu sabia que eles... as moças lindas, porque tem um pastor bonito também, né? Então vieram, essa camisa, é uma camisa de uma data festiva, foi agora do seu 4º aniversário, né? 4º aniversário da juventude, e para nós é um imenso prazer e privilégio estar aqui. Quero agradecer ao irmão José Geraldo que fez o convite, é o 4º ano que nós temos ajudado o Impactando Vidas, e também ao nosso pastor Wagner, juntamente com os amados pastores, líderes dessa igreja, que até então tem nos hospedado de maneira bastante... Não tem como mensurar palavras, irmãos. Nós estamos felizes por tudo aquilo que vocês nos acolheram. Amém? Eu convido você a ficar em pé nesta noite, em nome de Jesus. O irmão ali do teclado, ajuda nós aí, querido. O corpo está um pouco cansado, mas a voz, a alma está desejosa. Já estamos sentindo Deus aqui neste lugar. A partir do momento que o pastor Elcimar começou a fazer a oração, uma presença maravilhosa começou a descer sobre nossos corações, aleluia. Curve sua cabeça, estenda suas mãos. Eu sei que o culto deste momento é um culto que nós não podemos demorar muito, porque há pessoas que virão também desejosas, logo mais às 7 horas, 19 horas, querendo cultuar ao Senhor. Talvez o lugar que você está aí agora, você vai deixar uma marca indelével, você vai deixar impregnado neste banco, no seu lugar, uma presença tão satisfatória que a pessoa que for ocupar vai chegar e sentar assim: meu Deus, que presença é essa? Que glória é essa neste lugar? Senhor meu Deus, eu oro a Ti nessa noite, Deus. Agradeço o momento de estar aqui nesta casa, adorando o Teu santo nome, cultuando, porque Tu és santo, Tu és verdadeiro. Muito obrigado a Deus, o privilégio de conhecer mais uma casa, conhecer mais um local. E eu acredito mais do que nunca que o Senhor, como um Deus maravilhoso, um Deus trino, onipotente, um Deus que conhece as pessoas no momento que elas saíram dos lares e vieram a este local, porque aqui elas acreditaram
e acreditariam que viriam o Senhor, estão aqui por causa da sua presença, estão aqui porque creem no milagre, estão aqui porque vieram e sabem a necessidade de buscar a presença deste Deus. E aqueles que vieram neste propósito, com este alvo e intuito, levanta a tua mão, comece a adorar o nome dEle. Aleluia. Tu és santo, Senhor, Tu és verdadeiro, a Tua presença constrange o nosso ser. Não tem como homem, mulher, criança, jovem permanecer na presença de Deus se não se desmanchar na glória daquele que te chama pelo nome. Opera, porque o Senhor é Deus. E nós nessa noite, carentes, filhos sedentos, permita que nós nos assentemos no Teu colo, ó Pai. Quem pode dizer Abba Pai? Quem pode dizer Abba Pai? Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Enche da presença de Deus. Isso, deixa Deus descer sobre a tua vida. Ele disse que faria uma casa espiritual na terra. Ele disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Ele procura habitar dentro do ser humano, feito de carne e osso. E Ele está diante de você nessa noite, porque homens aqui em cima não podem te dar nada. Oh, aleluia. Jesus. Aqueles que podem, peguem a Bíblia Sagrada em nome do Senhor. Amado ministro ministrou aqui algo interessante sobre Isaías. É nesse texto que nessa noite o Espírito de Deus colocou em nossos corações para trazer uma mensagem. Isaías capítulo 6, de verso 1. Aleluia. Pregamos ontem na praça os 3 grandes dias importantes da humanidade. Primeiro dia, o dia da sua morte, que todo homem tem que se preocupar. Segundo dia, o dia do juízo. E o terceiro dia era o dia mais importante, que era ontem, para aqueles que precisariam ser salvos, para não enfrentar o juízo de Deus. E nesta noite, o Senhor colocou no meu coração em falar sobre as 3 grandes marcas que precisa forjar um profeta. Quantos aqui querem ser ou já são profetas de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele nos ensina, capítulo 14, que é para nós procurarmos dentro da casa do Senhor os dons espirituais e com zelo, e procurais os melhores dons. Se ele disse melhores, porque existem dons melhores que os outros. Às vezes as pessoas procuram somente o batismo com o Espírito Santo ou não o Espírito Santo, porque é legal falar em línguas estranhas. Mas ele nos ensina a procurar o dom de toda a igreja, profetizar. Porque quem profetiza não fala a si mesmo, mas fala a outros. Porque Deus quer edificar a sua casa através de você. Levante o dedo de profeta, com a Bíblia aberta. Fala assim: Deus vai usar alguém hoje. E eu vou profetizar. Meu dedo vai direcionar. Meu dedo vai direcionar. Fala: Deus, eu profetizo. O Senhor escolheu profetas nessa noite. E o profeta que o Senhor vai usar é este. Aponta para vocês. Você é profeta neste momento. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ou, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram. Jesus hoje vai mover os umbrais dessas portas.
Assim profetizamos, aleluia, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Levanta tua mão. Meu Deus, diga: ai de mim. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem e você é mulher. Uma mulher, vai, um adolescente, uma criança, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Escuta, nessa noite, quem sabe Deus vai permitir voar um serafim. Por meio da sua mão vai trazer uma tenaça, uma brasa viva tirada do altar, que tocará nos teus lábios. E assim está escrito, versículo 7: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Coloca a Bíblia no banco. Senhor, e se assente. Senhor, tua palavra foi lida, que o Senhor ajude-nos a compreender a exatidão daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Ó Espírito Santo, somos totalmente dependentes de Ti. Que o Teu povo que veio aqui não veio ver um povo de Vila Velha. O povo de Vila Velha veio adorar o nome do Senhor juntamente com a Batista Shalom, Senhor. Somos um só corpo neste momento e o Senhor é o cabeça. Ajude-nos em nome de Jesus. Quem pode dar um amém? Se assente em nome de Jesus. Queridos, há 10 anos atrás, eu estudei aqui no Instituto Shalom. Os irmãos nem devem saber disso, estudei juntamente com o irmão Geraldo. Pastor Marcondes, sou um dos professores meu aqui no Instituto Shalom. Estudei 4 meses. Estudei 3 anos na Escola Teológica na Batista Peniel. Quem conhece a Peniel? O pastor, nosso falecido pastor reverendo Edson, e seu filho agora. Nós temos um carinho chamado de pastor que estudei 2 anos ali. E concluí o curso superior lá na Faculdade Unidas, em Vitória. É a única no estado do Espírito Santo reconhecida pelo MEC. E isso neste momento vai cair tudo por terra, porque nós queremos ver Deus nessa noite. Só estou fazendo uma breve apresentação, porque eu conheço a Shalom de muito tempo, muitos anos. E na verdade, quero parabenizar o pastor Wagner, porque a igreja cresceu muito, irmãos. A gente vê vários trabalhos da igreja Batista Shalom em vários locais, e isso alegra o coração de Deus. E sobre isso nós queremos falar nessa noite, sobre o ministério profético ou profetismo. Esta noite o Espírito Santo quer nos direcionar, quer nos ensinar as marcas, ou aquilo que marca como forjar, como criar um profeta. Quando em nossas igrejas nós falamos, quanto querem ser pastores? Muitos levantam vossas mãos, eu quero ser pastor. Aí nós pegamos, oramos, vimos se realmente a pessoa tem chamada no ministério pastoral, evangelístico, ou outro ofício da casa de Deus, o enviamos para o seminário. Mas profeta é diferente. O profeta não tem como formar da noite para o dia. O profeta não se forma em reuniões. O profeta nós não colocamos no micro-ondas, apertamos o botão e está pronto. Não é dessa forma. Existem algumas características em uma pessoa aonde Deus precisa trabalhar para formar em você um caráter profético, algo para que você, quando abrir a sua boca e dizer, assim diz o Senhor, você sabe que não vai errar, você sabe que aquilo que sai de você não é de você mesmo, é algo vindo do céu, que vai edificar vidas, que vai edificar altares, que vai levantar casamentos e pessoas, até mesmo igrejas, porque Deus quer contar com você. Na vida do profeta Isaías não foi diferente. Isaías não era um profeta de multidão. Isaías era um profeta que vivia tranquilo. Ele vivia uma vida às vezes simples, sozinho, um profeta meio solitário. Esse profeta, ele tinha um certo privilégio, porque o teu tio, o rei Uzias, governava até então. E eu vejo que na vida deste profeta algo
incomum acontecia para que Deus o escolhesse de maneira tremenda, como Deus nessa noite quer escolher pessoas e forjar em ti um caráter diferente. Eu estive estudando, analisem bem, quem aqui conhece um diamante? Quem aqui conhece um diamante? Eu nunca vi, mas já vi em filmes, já vi em documentários. Para criar um diamante é usado o carvão grafite. É um carvão não muito especial, e desse carvão grafite se forma o diamante. Mas desse mesmo carvão grafite se forma a ponta de uma lapiseira. Aí eu te pergunto, qual é a diferença do valor de um carvão, de uma ponta de uma lapiseira, um grafite, para um diamante? Qual é a diferença? Ela é muito grande. Grafites você se compra em qualquer papelaria, mas um diamante não se encontra por aí. Há uma diferença, porque para se formar um grafite é simples, no processo do carvão grafite. Mas para formar um diamante, esse carvão grafite, ele passa por uma pressão de 60 vezes mais, 1000 vezes mais do que passa a ponta de um grafite. Então, para ser um profeta, você tem que sofrer a pressão de Deus para ver se você realmente aguenta as provações da vida. Deus, quando escolhe alguém para ser profeta, não é uma pessoa mais comum. O profeta não preocupa mais com a sua agenda, ele se preocupa com a agenda de Deus. O profeta não se preocupa mais, ele não quer aplausos, ele não quer gritos, ele não quer tapinha nas costas. O profeta sabe que ele vive debaixo de pressão e de provação, porque sabe que quem comanda a vida dele não são líderes da terra, são o próprio Deus do céu. O profeta sabe que quando Deus o chama, ele está pronto a adentrar a qualquer local destemido, e sabe que quando abre a boca na direção, ele sabe que pode confiar em Deus. Então, os homens comuns dessa terra têm preocupado com muitas coisas comuns. Os homens especiais que Deus está forjando como diamantes serão homens que muitas vezes não terão teus nomes estampados, escritos, mas tem um nome escrito no céu. Os anjos do Senhor os conhecem e eles serão usados na terra. Quem quer ser o homem de Deus, uma mulher, uma profetisa, levanta a tua mão. Quem sabe nesta noite o Espírito Santo vai olhar dentro de você e vai formar em ti uma nova pessoa. Pergunta ao teu irmão, como se forma um profeta? Como se forma um profeta? Pastor, isso é fácil. Manda para o seminário, faz 4 anos, estuda, vai para um probatório, fica mais um tempo, vê se o rapaz tem realmente chamada, passa o período, aleluia. Muitas pessoas avaliam profetas por aquilo que profetiza, assim diz o Senhor, né? Vai no mistério, sou Deus, é profeta. Quando erra, direciona a profecia, meu Deus, estava na carne, não foi para mim. Quando é, assim diz o Senhor, vou abrir porta, estou te dando um carro, aquele varão amado, aquela varoa, aquela prova vai passar. Você, Jesus, muito obrigado, tu usou o profeta. Mas quando Deus fala, olha, põe tua casa em ordem, ou certamente morrerás. Aí você diz, a profecia não foi de Deus, ela não é para mim, né, irmão? Profeta maluco. Como se forma um profeta? Primeiro passo, uma marca para a formação de um profeta, baseado na vida de Isaías. Não existe, nunca existiu um profeta que não teve um trauma. Estou falando de percas, de perda. Isaías começou seu ministério, era tranquilo, tinha o rei Uzias, o Bambambam tomava conta. Tudo quanto é tipo de coisa errada, o rei Uzias era o para-raio, ele abafava o caso. Isaías, preocupa não, vem cá, calma Isaías, para com isso. No dia que morreu, a perca, o trauma, o conforto, Isaías teve que agora ser tratado por Deus, e não era mais bajulado por homens, não era cuidado.
E às vezes Deus faz isso com a gente. É necessário às vezes, quem sabe você já perdeu o teu pai, perdeu a tua mãe por atos irresponsáveis. Permissão de Deus para você tomar posição de homem dentro da casa do Senhor. Traumas. Observem a vida de Abraão, chamado por Deus. Deus só lhe pede algo que você ama. Primeira coisa, para você ser um profeta na formação, você deve ter algum trauma do passado. Eu lembro quando estava no monte, buscando a Deus, o celular tocou, avisaram: olha, Evaristo, teu pai morreu. Desci às pressas, fizemos o culto fúnebre, viajamos daqui até Pedra Corrida, perto de Valadares. Fiz o culto fúnebre do meu pai, peguei no caixão do meu pai, carreguei durante aquele vilarejo até sepultá-lo no cemitério. Eu não pude chorar. Deus falou comigo: segura, porque eu estou te forjando, estou tirando do carvão e fazendo um diamante. Tem que suportar provações. Deus não pediu Ismael a Abraão. Deus pediu aquilo que ele mais amava. Deus pediu Isaac. O que é o que você mais ama? Vai ter que sacrificar para Deus para ser profeta, querido. Não tem como amar o mundo e as coisas de Deus. Você vai ter que abrir mão de certas coisas da vida para ser amigo de Deus. Não é assim, pastor Vargas? Quantos anos de caminhada, né? Quantos sonhos terrenos que o pastor abriu mão. Quantos desejos e projetos pessoais para ser um homem de Deus. Às vezes as pessoas olham para o pastor, aqui em cima tem vários, profetizando cura, profetizando prosperidade. Meu pastor é próspero, ele é rico, ele é um homem, ele é o Deus da terra. Meu irmão, não tem nada disso. Pastor passa aprovação, profeta também. Crises, perguntas que nós fazemos que não tem resposta. Acusações, o diabo nos perseguindo todo dia. A gente profetiza prosperidade porque a gente tem fé que ela virá sobre a casa de Deus. Às vezes nem prósperos somos. Profetizamos cura porque cremos que o Deus da cura está aqui para curar você. Às vezes necessitamos de uma cura em casa. Profetizamos libertação na casa de Deus. Talvez temos algum filho que precisa ser liberto, mas como homens de Deus e profeta, a palavra de Deus não volta vazia. Quem está entendendo a mensagem, dá um glória a Deus. Lá na praça, eu fiz uma interação com aqueles que estavam lá, e eu dizia a seguinte forma: toda vez que eu falar, faz barulho, eles davam glória a Deus. Vamos fazer isso aqui também? Faz barulho, dá glória a Deus. Vai, faz barulho. Olha o barulho do crente, irmãos. Faz barulho. Segundo ponto. Para um profeta, para formar-se um profeta, primeiro, trauma. Olhe para todos os profetas. Eles perderam coisas. No mundo abriu mão. Olha o profeta, vamos falar de um aqui interessante. Profeta João Batista. Vivia no deserto. Eu aprendi algo, irmãos. No livro do Êxodo capítulo 5, Deus fala assim: diz a Faraó: deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O povo foi para o deserto. Eu descobri até então que o deserto era lugar de provação, lugar de luta. Mas na vida do profeta é lugar de formação de caráter. Para ser profeta tem que estar no deserto. Quando as pessoas pensam assim: o pastor, o senhor foi para o deserto, coitado, não vai conseguir, está fraco. Não é, é porque Deus levou ele para formar, forjar nele um caráter, escolheu ele para ser um homem diferenciado daqueles que estão. Vamos falar, vai morrer, é louco, maluco no deserto. Não, irmãos, João Batista esteve na melhor escola, deserto, onde não tem nada, aonde durante o dia mais de 40 graus e à noite 0 grau, aonde não tem nada. Quando encontra um oásis da glória a Deus, Jesus, encontrei um paraíso. Escola de profetas é deserto, é o lugar que Deus gosta de trabalhar. As pessoas apontam: coitado, ele é maluco, procurou o deserto. Por que não procurou
os vales verdejos, as campinas, lugar de profeta comendo mel silvestre, alimentando de gafanhoto, para fortalecer a alma. Diga para o irmão, segundo ponto, segunda marca, segundo processo na formação de um profeta. Profeta precisa ter intimidade com Deus. Vamos entender isso aqui? Olha o que Isaías escreve no seu livro, capítulo 6, e versículo de número 5. Disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, diga, e os meus olhos viram o Rei. Para ver Deus, precisa ter intimidade com Ele. Profeta sem intimidade não pode profetizar. Quem não conhece Deus na sua totalidade, não tem como falar da parte dele. E aonde é o local da sua intimidade com Deus? É aqui no templo? É junto com os pastores? É junto com os ministérios? É fazendo missões? Eu quero ensinar um lugar melhor de intimidade. Evangelho de Mateus 6,6, quando Jesus diz: entra para o teu quarto em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, orará Ele em secreto, e Ele vai te recompensar publicamente. Eu estou aqui, vocês estão me vendo pela primeira vez, alguns, sim ou não? Vocês teriam coragem de me convidar para ir à casa de vocês? Alguns iam olhar assim: peraí, esse cara é lá de Vila Velha, Terra Vermelha, sei não, o lugar lá é perigoso. O lugar onde chegar, glória a Deus, já levaram o relógio. Aleluia, a aliança já foi. As irmãs estão olhando, você não estou mostrar o povo não, calma. Irmãos, na sua casa é o seu refúgio, é o seu lugar que você edificou para a sua morada. Mas para você levar alguém até a tua casa, primeiro você tem que procurar fazer uma amizade. Pastor Wagner está aqui, o anjo da igreja, vai converter pessoas. Ele vai dizer: ó irmã, você converteu o irmão, leve ele para a tua casa. Eu sou pastor, calma aí, deixa eu conhecer o irmão primeiro, vamos dar uns 3 cultos, eu levo. Amém? Amém. Mas o pastor é sábio, ele sabe que isso precisa acontecer. Mas digamos que a pessoa vem em 3, 4 cultos, e ela demonstra uma pessoa confiável, você vai levar ela para sua casa. Mas na sua casa você vai entrar com ela por onde? Respondam para mim. Porta da... Não é pela cozinha não, irmãos. Pela porta da... Tem um corredor, você fala: espera aí, sente-se. É assim ou não é? Meninos, arruma aí, fecha as portas do quarto, dá uma ajeitada nas camas, né? Meu bem, pelo amor de Deus, esconda a meia, querido. Que coisa... É assim ou não é? Cadê as mulheres de Deus? Homem é um bicho estranho, né, irmãos? Deixa tudo jogado. Eu vi uma irmã hoje falando assim: meu bem, pega minha Bíblia, você está perdida. Pedindo o marido pegar a Bíblia, coitado, deixou a dele lá. Você vai ter que pegar a dele, a sua. Homem não tem essas coisas, onde deixa, fica. Aí a pessoa entra na sua sala, e ela começa então, na outra semana você convida ela: vamos almoçar. Aí já preparou, a amizade já está indo, ele está sendo o que de você? Uma pessoa íntima, sim ou não? Sim ou não? Respondam. Depois que você o leva até a cozinha, você começa a apresentar a casa. Mas no teu quarto, ninguém, a não ser o seu esposo e a não ser a sua cônjuge. Por que Jesus disse: entra no teu quarto em silêncio? A outra pessoa que deve e tem que frequentar o teu quarto é aquele lá de cima. No quarto, todas as mulheres tiram os silos. Os maridos que andam parecendo com cemitério de frango, tira e volta aquela. Na igreja são bonitões. Chega em casa, as mulheres tiram as perucas. Você mostra realmente quem você é. Na verdade, é isso que Jesus quer, te conhecer pessoalmente, o que você é. O que você é, você só se revela no quarto. Quando você fica despido. É isso que Jesus quer, intimidade. Lugar onde... Eu fiz isso sexta-feira, antes de ir para cá, falei: meu bem, vou entrar num
uma conversa com Deus. Profeta, irmãos, a oração dele é conversa. Vou conversar com meu amigo. Sabe o que eu fiz? Entrei pro meu quarto, peguei minha garrafinha d'água, puxei uma cadeira, senta aqui, Jesus, vamos conversar. Eu chamei Jesus para conversa, para diálogo. Peguei meu violão, joelhei, senta aqui, Jesus, deixa eu adorar o teu nome primeiro. E comecei a cantar. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso, estou aqui. Vou fazer uma viagem, vai comigo. Sozinho eu não posso ir, porque eu não sei falar do Senhor sem o teu Espírito não estiver em mim. Fala comigo, Jesus, eu preciso ouvir tua voz. Intimidade. Entra no meu quarto, entra no meu ser, esquadrinha, vê se há em mim algum caminho mau. Como posso fugir do golpe de vista de Deus? Se no céu estou, tu está lá. Não tem como esconder da presença de Deus. Profeta tem que ter intimidade. Levanta a mão, profeta tem que ser amigo de Deus. E eu vejo nesta noite corações quebrantados, querendo ser amigo dele. Escuta, irmãos, pastor Wagner e outros pastores que querem ver nessa igreja discípulos. Ele não está preocupado com a quantidade de membros. Ele quer ver a quantidade de profetas e discípulos. Membros mudam de igrejas, discípulos e profetas profetizam e a glória de Deus desce e cresce o reino. Deus me mostrou algo do pastor ontem. Não deu tempo de passar. E eu sou doido, irmãos. Pode ser qualquer pregador, pastor, pequeno ou grande. Se Deus me mostrar, eu falo. Ontem, de cima daquele caminhão, comecei a andar no meio do povo. Porque pastor de verdade gosta de andar no meio das ovelhas. Deus me mostrou o pastor com um nome grande. É muito fácil vir aqui, ver a igreja do pastor e falar: Deus vai te dar as nações, Deus vai te dar multidões. Mas o que o Espírito Santo me revelou, assim te digo: Deus me mostra você em locais pequenos, vilarejos, lugar aonde ninguém vai. Missões juntas irão, porque teu coração é humilde. Você não pode ver ninguém sofrendo, que o teu coração arde. Você não se preocupa com muito, porque você sabe que foi no pouco que Deus te sustentou. Não preciso pular e falar línguas estranhas, porque o verdadeiro profeta conhece a voz do Espírito. Eu vejo o nome Batista Shalom em lugares pequenos aonde ninguém vai. Assim começou a igreja neotestamentária. Diga, seu irmão, busque intimidade. Entra para o teu quarto em secreto, de preferência em jejum. Se você gosta de adorar, rasga a tua alma diante de Deus. Diga para o teu irmão, terceiro ponto, terceira marca em Isaías que encontramos para formar um profeta. Está preparado? Diga para o irmão. Está preparado, irmãos? Quem está preparado faz barulho. Uma conversão consciente. Essa primeira marca são os traumas. A segunda marca, intimidade. Terceira marca, uma conversão consciente. Muitos precisam converter. Muitos são convencidos. Isaías entendeu quando lemos o texto. Quando nós pegamos o versículo de número 5. E diz que ele era um homem de lábios impuros. Ele estava falando: olha Deus, eu sou um pecador. Miserável homem que sou. Eu habito no povo de impuros lábios. Como vou eu profetizar? Quem sou eu? Sou um homem. Os meus olhos viram. De repente a consciência, irmãos, veio para o âmago da alma. E ele viu um ser angelical descer sobre ele e tocar na sua boca. E lhe retirar toda a maldade, toda a iniquidade. É tempo de nós profetizarmos com consciência. A primeira coisa que o cristão tem que ter convicção para ser um profeta é ser salvo. Você nunca deve duvidar que você não é salvo. A salvação é a primeira coisa que Deus faz na tua vida.
Ninguém que não é salvo não pode profetizar. Se você duvida, peraí, eu sou salvo ou não sou? Que negócio é esse? Aos 45 do segundo tempo, Jesus está voltando. E você nem sabe se ainda é salvo. Consciência de conversão. Pastor, eis-me aqui, estou pronto, vamos guerrear. Para onde nós vamos? Procura o departamento. Amém, amém, pastor, estou indo. Vá para o departamento. Ter consciência que você é uma pessoa realmente convertida. Isaías viu essa necessidade. Outros profetas reconheceram a mão de Deus sobre eles. Alguém aqui nesta noite tem dúvida da sua salvação? Alguém aqui tem dúvida? Os que são salvos, levantem vossas mãos. Espírito Santo, observa o povo aí, ó. Levanta a mão, já foi igual na praça. Mão de covarde, mão de quem não quer nada com Jesus, e mão de que estou dentro. Essa mão aqui em cima do muro, irmãos. Estou em cima do muro, não sei se vou, não sei se fico. Mão de quem quer ir. Espírito Santo olhando para você agora, cada mão erguida, cada mão erguida, cada mão erguida, cada mão erguida. Feche os olhos. Aracandarás. Em o nome de Jesus, neste nome que é lindo e acima de todo nome, eu quero profetizar. Se este povo, Senhor, realmente, porque eu acredito pela fé que são salvos, nesta noite o Senhor vier levantar um profetismo sobre esta casa, que o município de Patinga não irá resistir. Neste momento, levanta agora pessoas que não têm mais a vida como preciosa, que amem o reino, amem a palavra, pregue a tempo e a fora de tempo, e que esta casa comece a receber a Shekinah da glória. Faz barulho e começa a adorar esse rei. Quem é salvo já está pronto para receber o Espírito Santo, a promessa do alto. Eis que vou para o Pai, e não vos deixarei órfãos. Enviarei sobre vós a promessa, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que o mundo não vê, aquele que o mundo não pode receber, porque vem da parte do Pai, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Todo profeta tem o Espírito Santo dentro dele. Quando convertemos, o Espírito Santo vem. Nós o temos. Mas quando o camarada é profeta, é diferente, irmãos. A boca é usada por Deus. O corpo é veículo do Espírito Santo. Um terreiro de umbanda, um terreiro de macumba, no candomblé, as pessoas são chamadas, taxados de cavalo, porque é um espírito de luz, que eles falam. Na verdade são demônios. Precisa se incorporar numa pessoa chamada cavalo. Na casa de Deus não tem cavalo, na casa de Deus só tem ovelha, o animal mais dócil da fauna. Quem é ovelha? Sensível. Quando uma ovelha morre, quando as outras chegam, o choro deste animal constrange todos os outros e até o ser humano. Não deixe teu irmão morrer. Levanta a tua mão e começa a profetizar. Fique de pé neste momento. Vira para o irmão que está ao teu lado e diga assim: nesta noite, não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Fala assim: se é verdade isso tudo que esse pregador doidão, maluco, lá de Vila Velha falou, eu vou profetizar nessa noite, e vou crer que vai acontecer, porque Deus está neste lugar e também na minha vida. Levanta a mão, levanta a mão.
Houve um profeta chamado Elias, que nem diz assim, diz o Senhor, simplesmente levantou da cama e disse: não vai chover, e pronto. Deus olhou do céu e falou: quem falou isso foi quem? Foi Elias, Senhor. Se é Elias, tenho intimidade com ele, não chove. Quarta marca do profeta, diga, quarta marca. Tem que ser maluco, tem que ser audacioso, tem que profetizar aquilo que o povo não profetiza. Tem coragem, irmão? Tem coragem mesmo? Essa igreja cresceu, ela pode crescer muito mais. Não depende do pastor, depende de vocês. Se esse povo desejar, vai acontecer. Você acha que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio só porque Pedro clamava? Ou só porque os outros não? Havia ali, permaneceram 120. A palavra nos ensina, estavam todos unânimes. Unânime significa todos juntos. Mão de profeta. Vamos profetizar agora. Vamos profetizar. Cadê o ministério de louvor? Pastor Wagner, posso? Ministério de louvor? Ministério de louvor, vem aqui à frente, irmãos, irmãs. Levanta as mãos. Todo medo foi destruído nesta noite. 2, os demônios, entidades já estão fugindo com medo, porque sabem que deste lugar vai sair um poder jamais visto, para curar, para libertar. 3, eu estou diante de profetas de Deus. Quem sabe tiveram traumas, quem sabe falaram: só para mim que é difícil, pro mundão é fácil. Você foi escolhido de Deus, ó carvão grafite. Deus fará de você um diamante nesta noite. Abre a tua boca e deixa Deus te tomar agora. Quero ver essa igreja profetizando. 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 Vai profetizando. Vai profetizando. Não pede para você, ore pelo outro. Profeta não é egoísta. Profeta já apanhou demais. Profeta não humilha porque já foi humilhado. Profeta chora. Profeta busca. Profeta não se emociona. Profeta sabe do compromisso dele com Deus. Quem é profeta sabe que Deus está mudando o quadro da nação. Profetiza sobre o Brasil, querido. Aumente tua fé. Profetiza sobre o Brasil. Profetiza sobre Israel. Estenda tuas mãos. Profetiza sobre a vida de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo sobre esta casa o derramar da essência, que o profetismo agora, Senhor, que não foi esquecido, que jamais acabou, porque o Senhor separou uma geração neste lugar para abrir a boca e serem usados por Deus. Em nome de Jesus, receba nesta noite a unção do alto, daquele que pode e aquele que já está sentindo. Abre a boca e faz barulho. Sopra Espírito, vai, cantem, de Deus neste lugar, com teu poder e sua graça, vem avivar. Ele vai avivar os 4 cantos do Bom Jardim, do ideal, do esperança. Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua Começa a profetizar, irmão. graça, Escolhe alguém, profetiza. vem avivar. Determina a vitória. Profetiza sobre o santuário. Vai. Sobre
Deixa Deus se te tomar. levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. É hoje. Em nome de Jesus, é hoje. Deus está levantando um exército. Deus não quer somente meia dúzia. Deus não quer somente 10. Ele quer toda a casa dele profetizando. Coisas, milagres irão acontecer. Neste Receba. com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito. Quem conhece essa canção, adore junto comigo, esteja no povo. Vai. Neste lugar, com teu poder e tua graça, Ele vai avivar. vem avivar. Canta e sai do chão. Sobre o vale de ossos secos, Em nome de Jesus. faz o Demônios, vocês perderam. Jeová chegou no arraial, chamado Shalom, Shalom, Shalom. A paz, aleluia. sobre o vale de ossos secos, faz o exército Olha o exército, se levantar levanta-te. sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Vai, irmão. Sobre os nossos corações, A igreja vai. vem Senhor, sobre todas as As nações, nações. vem Senhor, sobre toda a terra e seja A sua glória. Ora vem Senhor Jesus, Cante. sobre os nossos corações, A igreja. vem Senhor, sobre todas as nações, vem Senhor, sobre toda a terra e seja a sua glória. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem. Vem, Senhor Jesus. Procura o teu vizinho da direita e da esquerda. Abrace ele. Abrace ele, abrace ela. Diga assim: vamos profetizarmos juntos. Vamos ajudar os nossos pastores. Deus está contando contigo. Deus quer usar a tua voz. Deus quer usar a tua vida. É hora de crescer. A presença de Deus, a inacessível glória de Deus está nesse santuário. A apoteose de Deus chegou sobre este lugar. Recebe aí. É hoje. A doença foi embora. O trauma foi curado. A presença veio. Os anjos de Deus, a glória do Onipotente está aqui. E Ele está em ti. Profetiza, noiva minha. Profetiza, noiva minha. Vai, 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 vai. Até ficar rouco, até cair no chão, embriagado.
cheio da presença. Vai, 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 vai. Põe fogo nesse negócio, deixa Deus tomar. Aleluia. Oh. Aquele que sentiu, está sentindo, aplauda o nome do Rei. Toda a glória, toda a honra é exclusiva dele. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé. Ainda de pé nós estamos encerrando. Esses dias, o Senhor falou no meu coração para falar muito com a igreja, para não se conformar com o pecado. Se você quer ser profeta de Deus, não se conforme com o pecado. Seja radical. Sabe, toma atitudes radicais na sua vida. O Senhor há uns dias falou e tem falado no meu coração: prega sobre o pecado, tem que ser radical, não pode aceitar as coisas pequenas, quanto mais as grandes. Não aceite, profeta de Deus. Para Deus te usar, você vai guerrear contra o pecado, para que você tenha autoridade. Onde o pecado entra, o pecado destrói, acaba a comunhão, acaba a harmonia, acaba o louvor, acaba a adoração, acaba a profecia. Nós queremos que o Senhor venha falar em nosso meio todos os dias. Nós não queremos multidão de gente, nós queremos servos que queiram ouvir a voz do Senhor. Seja profeta de Deus, deixa Deus te usar lá no seu trabalho, lá na sua casa. Seja profeta de Deus, seja radical contra o pecado. Busque a presença do Espírito Santo todos os dias. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem falado aqui neste lugar. E aqueles que vêm para ouvir a Tua voz saem cheios da Tua presença, Senhor. Renovados na Tua presença, Deus. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te louvamos por este culto, te louvamos pela vida do pastor, da sua igreja, colocamos nas tuas mãos, que o Senhor esteja abençoando grandemente esta igreja, Senhor. Abençoe também, Senhor, cada servo que aqui está, cada família que está, Senhor, que a graça, a unção do Senhor chegue sobre essa casa nesta noite, Senhor. Que esses profetas do Senhor, ao voltarem para casa, ao voltarem para os seus trabalhos, pelas ruas, vão, Senhor, ministrando o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção sobre aqueles que passarem, Senhor, para que o Brasil seja um Brasil diferente, para que a família seja restaurada, para que vidas sejam transformadas. É a nossa oração, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Ali à porta, pastor Kennedy, o pastor Elcimar deve estar por ali, o evangelista Ramalho. Cumprimente pelo menos 5 pessoas. Diga, meu irmão, vá na bênção, profeta, vá na bênção do Senhor.